Desocultados. Eu sou o caminho e a verdade fora da caridade. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Somente o invólucro que é perecível desaparece. Nosso espírito não tem fim, é eterno. O ódio não cessa com o ódio em tempo algum. O ódio cessa com o amor. Esta é a lei de ser dito, não é o verdadeiro tal. Boa noite, aqui é o Gustavo. E aqui é o Wellington. Hoje a gente vai falar sobre um tema um pouco diferente do que a gente falou nos últimos episódios. A gente vai sair um pouco desses temas misteriosos. Na verdade, esse tema não deixa de ser misterioso também, mas é um tema um pouco mais histórico mesmo. A gente vai falar um pouco sobre a civilização celta. Mas antes de começar, já queria deixar avisado e lembrando de novo que a gente está nos maiores agregadores de podcast e também temos um e-mail que é desocultados@gmail.com, onde você pode estar mandando qualquer sugestão de tema ou contando a sua experiência. Além disso, temos o site que é desocultados.com. Nele você encontra o link para qualquer plataforma. A gente está nas principais, digamos que é Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast e algumas outras que você pode encontrar lá. Isso aí, se você tiver alguma experiência, a gente está procurando realmente relatos das pessoas para que a gente possa utilizar aqui no programa para comentar ou para juntar vários relatos e fazer um programa só. Então, se você tem alguma experiência relacionada com religião, com sobrenaturalidade, manda pra gente que a gente vai futuramente estar utilizando a sua história. Isso aí, então vamos pro episódio. Como o Gustavo falou, a gente vai falar sobre os celtas e a gente vai tratar um pouco mais da história deles. E a gente quer tratar um pouco mais da história porque futuramente vai ter um episódio onde a gente vai tratar um pouco mais sobre as crenças desse povo, sobre a criação do mundo, sobre o que eles acreditavam, como que era a religião deles. E então esse episódio para falar sobre a história é pra gente poder contextualizar melhor quando a gente for gravar o próximo episódio sobre essa questão religiosa. Na verdade, quando a gente fez o episódio do Espiritismo, a gente fez a mesma coisa praticamente. Antes da gente entrar nos detalhes da religião, a gente sempre tem que falar um pouco sobre a história do povo ou do que veio antes, porque não tem como a gente entender uma religião sem entender a cultura e a história de um povo, não tem como. E muitas vezes as religiões estão ligadas também a algumas experiências daquele povo, né? Então é muito importante tratar a história dele. E nesse caso que nem foi do Espiritismo, a história do Espiritismo, né, do porquê que o Espiritismo é como ele é, então a gente vai tratar sobre a história dos celtas. Existem muitas controvérsias, porque muitas pessoas se denominam celtas hoje, né? Nas regiões dos países nórdicos, ali, principalmente na Irlanda. As Ilhas Britânicas, principalmente, né? Toda aquela região ali. Só que muitos historiadores veem celta como você chama, por exemplo, os índios, porque celta nada mais é do que uma designação para um conjunto de povos que são várias raças diferentes, como, por exemplo, os bretões, gauleses, escotos, eburões, batavos, belgas, gálatas, trinovantes e caledônios. Muitos desses nomes, inclusive, deram origem a nome de países atualmente, mas a designação que é mais usada para uma união de todos eles é celtas. E realmente os celtas eram várias tribos que a única coisa, eles tinham algumas características em comum, né? Porque se não houvessem, elas seriam tratadas de forma diferente, mas tinham algumas similaridades na religião, na cultura, no modo, nos costumes de batalha. Mas no geral foi um povo assim que se espalhou por toda
por toda a Europa, ali o centro da Europa, chegou a ocupar algumas partes da Europa Ocidental e também as Ilhas Britânicas, praticamente todas. Apesar de existir uma certa controvérsia em relação aos celtas da Europa continental e os celtas das Ilhas Britânicas. Existem alguns historiadores que falam que não são os mesmos povos, mas ao mesmo tempo a gente tem algumas evidências de que podem ser, sim, os mesmos povos que migraram para aquela região. Sim, inclusive tem uma pesquisa que foi feita genética, né? Por algumas pessoas, eu não vou lembrar agora certo quem fez essa pesquisa, mas ela mostra que há traços genéticos na Irlanda, nos países da Grã-Bretanha, né, e tudo mais, que são presentes também em povos, principalmente de regiões como a Espanha, como Portugal. E não é nem só isso, também a língua, né, de todas as tribos tinham muitas similaridades. Então, apesar de não ser exatamente igual, algumas palavras elas são muito parecidas, de lugares lá da Escócia com palavras que eram usadas na língua da região que hoje é a Suíça, por exemplo. Então, isso não é uma coincidência, com certeza houve alguma troca de informação entre esses povos para a gente poder dizer que fazem parte de uma mesma civilização. Existem essas controvérsias e tudo o que acontece sobre os celtas. Tem um outro motivo. Os celtas não gostavam eles não sabiam escrever e eles não acreditavam que quando você escrevia alguma coisa você não conseguia transmitir de fato como aquilo aconteceu. As primeiras vezes que celtas são citados são no século VI a.C. e pelos povos gregos, né? Na verdade eles comercializavam, né? Eles tinham algumas relações com as culturas ali do Mediterrâneo, né? Principalmente os gregos, como você falou, e os gregos escreveram muito sobre os celtas, mas a principal fonte de informação que a gente tem sobre os celtas vai vir do Império Romano, porque os romanos eles tinham um costume muito grande de escrever todas as campanhas deles, todas as explorações, eles escreviam tudo, relatavam tudo. E não foi por menos que eles relataram vários costumes, as características, tudo que eles puderam sobre os celtas. Só que quando a gente vê isso dessa maneira, a gente não pode deixar de lembrar que por eles serem inimigos dos celtas, porque os romanos eles buscaram sempre conquistar todas aquelas terras, eles vão escrever tudo como um inimigo descreve o outro, né? É sempre uma visão enviesada e a gente não tem uma forma de colocar isso em contraste com escritas de outros povos. A gente realmente só tem a visão dos romanos. E fica difícil porque pode ser que tenha acontecido, justamente por ter essa inimizade, uma demonização, de certa forma, dos costumes do povo celta, né? Até mesmo pode ter sido esses costumes diferentes usados como justificativa também na nominação. E como os povos celtas ocupavam grande parte da Europa, inclusive se eles fossem um povo organizado, seria um dos maiores impérios que existiu se fosse um povo organizado, e Roma conquistou praticamente boa parte da Europa, você tem muitos relatos, como o Gustavo comentou, dos romanos sobre os celtas, e inclusive os romanos utilizaram muitas tecnologias celtas que já tinham sido construídas em vários locais da Europa. Existe um outro fato que é dito sobre os celtas, que basicamente foram eles que inseriram a manipulação do ferro na Europa. Inclusive existem muitos artefatos históricos dos celtas que são feitos com ferro, e eles eram muito artistas, eles tinham uma qualidade de artesãos muito grande para aquela época, se tratando de um povo que não sabia escrever. Então, as imagens, quando você busca sobre várias coisas celtas, você consegue ver muitos símbolos, muitas esculturas que são preservadas até hoje, que duraram os milênios, passaram eras e continuam até mesmo em bom estado. E é muito fácil encontrar esses símbolos em vários locais, em várias civilizações do mundo todo. Muitas vezes a gente nem sabe que é um símbolo que deriva dos celtas.
Realmente, acho que quando os romanos escreveram sobre eles, houve sim uma certa demonização, porque eles eram uma cultura bastante tecnologicamente sofisticada. Tanto pela essa questão do ferro que você falou, como também, por exemplo, quando os romanos, isso bem depois de já terem conquistado grande parte dos celtas, eles chegaram nas Ilhas Britânicas, eles se depararam até com as carruagens de guerra dos celtas, que eram um estilo de batalha que eles nem imaginavam que existia. Então, essa questão dos romanos, eles consideravam praticamente todos os povos que eles lutavam como bárbaros, né? Porque não eram povos organizados em sociedade do mesmo modo que eles, né? E também eles precisavam de uma justificativa para dizer que eles tinham que conquistar aqueles povos porque os costumes deles eram selvagens. Então eles precisavam dessa justificativa. Sim, até a migração dos povos, apesar de muitas vezes o pessoal que se diz celta não acreditar nisso, essa migração dos povos célticos para a Grã-Bretanha se deu basicamente por conta dos romanos terem invadido, né? Não sei se foi apenas por isso, né? Porque, tipo, tem alguns historiadores que eles falam que os celtas migraram por causa disso, e tem outros que falam que os povos que viviam naquela região, eles não eram exatamente celtas, só que os celtas comercializavam com eles por causa da proximidade, e essa relação fez com que fosse criada uma influência, e com o tempo os povos das Ilhas Britânicas começaram a adotar os costumes celtas e aí viraram praticamente celtas, né? Mas pode continuar teu pensamento. Como o Gustavo falou, existem outros motivos também. E acredito também que essa migração, por conta de algumas... as questões climáticas eram diferentes, né? Então... Sim. Acredito que essa migração foi feita até mesmo a pé, mesmo se tratando de ilhas, né? O mar. E também, como a gente estava comentando antes, o que o Gustavo falou das batalhas e tudo mais, alguns relatos que contam sobre as batalhas falam que os celtas, eles lutavam praticamente nus. Eles usavam pinturas no seu corpo, e era basicamente essas pinturas e a fé em Deus que os protegia. E as técnicas de batalha deles se tratavam de intimidar os inimigos. Caso isso não funcionasse, eles avançavam, voltavam, intimidavam de novo e iam fazendo essa intimidação, o que normalmente levantava a moral do próprio grupo e abaixava a moral dos grupos inimigos. Os celtas, eles tinham essa questão de intimidar os inimigos. Eles utilizavam um instrumento musical, que era um instrumento de sopro, que eles chamavam que hoje, né, se chama carnix. Até para quem não souber o que é, que eu acho que a maioria não sabe, a gente pode deixar uma imagem no post para vocês verem como é que é, ou até deixar um link para... Eu vi que eu até ouvi na verdade dá para colocar no podcast o som desse instrumento durante a batalha. Então era um instrumento que quando eles tocavam, né, no meio da batalha, justamente para fazer um som para intimidar os inimigos. Toda uma organização, todo um sistema formado basicamente com foco em ameaçar os inimigos, em destruir a moral das tropas inimigas. É claro que quando chegou os grupos, as tropas de Júlio César, se não me engano, com toda a organização romana e tudo mais, de um povo que certamente era um pouco mais civilizado, eles acabaram perecendo. Eu acho que essa questão deles lutarem nus, não existe na verdade um consenso, né? Alguns historiadores acham que é uma descrição meio exagerada que os romanos tinham, mas pode ser que realmente em algum ponto da história eles tenham lutado nus por essa questão da intimidação, né? Porque imagine você ter toda uma estrutura organizada de batalha e você chega e vê aqueles caras lutando sem armadura nenhuma, você com certeza se assusta pela coragem deles, né? De se imaginar que são grandes guerreiros, né, pelo menos, já que não estão usando nada de proteção. Até entrando nessa questão da proteção, né, da armadura,
Existem alguns historiadores que eles acreditam que os celtas tenham criado a armadura de cota de malha, por causa de toda essa questão do ferro que você estava falando antes. E era uma tecnologia que na época era mais sofisticada do que a armadura dos romanos, por exemplo. Para quem não sabe, a cota de malha ela é uma armadura que consiste em pequenos círculos de ferro que eles se interligam, né, e cobrem o corpo do soldado, né. Pesa por volta de uns 15 quilos, mas não chega a incomodar, né, durante a batalha, porque é bem distribuído pelo corpo e o soldado consegue ter uma boa mobilidade. E os romanos, né, depois que eles entraram em contato com a cultura celta, eles começaram a usar também a cota de malha. Então eles roubaram, né, entre aspas, essa tecnologia dos celtas. Até dá pra usar, pra exemplificar também, é basicamente como se a pessoa estivesse fazendo uma camisa, literalmente uma camisa de ferro ou de qualquer que seja o metal utilizado. Porque é como se fosse costurar o ferro através da criação de pequenas argolas. Mais ou menos. É uma tecnologia muito interessante, e de saber que veio de um povo que é mais antigo ainda que o próprio povo grego, né? Como a gente estava falando, os romanos é que fizeram muitas inscrições dos celtas, né? E o Júlio César, na época que ele estava na campanha dele de expansão de Roma, ele falou um pouco sobre a estrutura social desses povos, né? Claro que é uma estrutura generalizada, cada tribo tinha seus costumes próprios, mas no geral ele descreveu os celtas como totalmente rurais, né? E nisso ele com certeza tomou o Império Romano como comparação, né? E ele descrevia que eles se organizavam em pequenas casas, né? Nas suas pequenas tribos, e que eles praticamente produziam quase tudo, né? 90% do que eles consumiam era produzido por eles mesmos. Ele também fala que sobre a organização social, né? Júlio César cita que ele se dividiu basicamente em 3 classes, que eram os druidas, e a gente vai explanar um pouco mais sobre eles mais pra frente, mas eles eram basicamente filósofos e religiosos que tinham uma grande importância dentro da sociedade. Também tinha os cavaleiros, que seriam os nobres, e os plebeus, e apesar de não ter citado também, o povo celta também tinha os escravos. Então era basicamente esses 4 níveis sociais que tinha dentro da sociedade, das pequenas tribos e sociedades organizadas dos celtas. Até essa questão dos escravos, né, às vezes a gente não percebe, mas por exemplo os celtas, os escravos deles não eram divididos por questão racial, por exemplo, eles geralmente escravizavam povos que eles de outras tribos que eles venciam, né, então não era uma questão racial como no mundo moderno, né, por exemplo. Até uma das coisas que contribuiu para os celtas serem derrotados pelas tropas romanas foi porque existia uma guerra interna entre eles, né? Como eu citei anteriormente, eles não eram um povo organizado em uma sociedade que se denominava celta. Sim. E até essa denominação de celta, muita gente não gosta muito dela, porque os celtas, eles não se designavam como celtas, né? Sim. E esse fato deles terem essas guerras entre tribos também, como o Gustavo falou, contribuiu para eles serem derrotados pelos romanos. Ainda falando um pouco dessa questão na sociedade, os celtas eles tinham até um sistema de herança bem organizado dentro das tribos, que quando um pai morria passava a se dividir entre os filhos, então era algo que eles tinham noção naquela época. E só voltando um pouquinho para os escravos, eles não eram tão cruéis assim com os escravos, porque por exemplo, depois de um tempo, se os escravos se comportassem bem e tal, eles até podiam ganhar liberdade, e depois que eles ganhavam liberdade, o senhor deles, né, digamos, dava até um pedaço de terra para eles poderem produzir, e além disso, os filhos desses escravos, eles estavam garantidos que não seriam escravizados futuramente, por exemplo. Então eles tinham um sistema bem interessante social. É muito interessante isso, porque é difícil tu encontrar algum povo que trabalha dessa forma, né?
principalmente essa questão de libertar os escravos. Outra coisa que era muito presente nos povos celtas era a questão da família, a questão da amizade. Eles prezavam muito por isso. E o fato de eles viverem em tribo e tudo mais fez com que esses laços fossem muito mais fortes. E toda a família ajudava, como falou antes, na questão da lavoura e cuidar dos animais. E cada família possuía suas terras, suas propriedades. E isso, como o Saulo também falou, era passado hereditariamente. E outra coisa interessante que vale ressaltar é que era uma sociedade semi-patriarcal, então as mulheres eram muito valorizadas também. Você não tinha, por exemplo, uma submissão da mulher ao homem, porque justamente por a mulher dar à luz, ela era considerada muito importante. Inclusive, os rios e tudo mais recebiam nomes de deusas. Então, tinha muitas deusas, eles eram politeístas. E esse fato da mulher ter o poder, digamos assim, de dar à luz, tornava ela um ser muito importante dentro da sociedade. Sim, e até tem relatos, né, de princesas e rainhas celtas, né, que eram as que comandavam suas tribos. Então não existia um negócio de tem que ser o homem que vai ser o rei ou o príncipe, né? Podia ser a mulher, dependia de quem morria antes, enfim, né? Era uma organização. Eles realmente não ligavam para se fosse mulher ou homem. Outra coisa é que, além de eles terem um sistema de certa forma organizado, então quando você pega, por exemplo, os romanos falando que eles eram um povo tribal, um povo que não era civilizado, é até estranho, porque a sociedade celta era de certa forma complexa. Inclusive tem alguns deles que chegavam a fazer uso de moedas. Por muito tempo eles faziam o comércio através de trocas, né? Que é um sistema que eles chamam, que é a base de escambo, que troca de mercadorias. Por volta do século III a.C., na Gália, surgiram as primeiras moedas conhecidas. Eram feitas de ouro e eram baseadas nos modelos das moedas do Alexandre o Grande. Essas moedas foram encontradas também em bronze no sul da Bretanha e em prata na Aquitânia. Mas nem todos os povos celtas faziam uso de moedas. E os principais exemplares foram encontrados entre os territórios de Gales e da Bretanha. E também tem alguns relatos que os celtas, novamente relatos que os romanos escreveram, né, que os celtas eles até mesmo tinham um sistema de adoção de crianças, que por exemplo, quando nascia uma criança, após ela ficar um pouquinho maior, né, 5, 6 anos, eles emprestavam essa criança para uma outra família para que ela aprendesse alguma outra especialidade. Por exemplo, se ela nascia numa família de fazendeiros, ela podia ser emprestada para uma família de artesãos, para aprender por exemplo, a forjar ferro, né, a fazer armas, esse tipo de coisa. Então é bem interessante. Além de vender mercadorias, os celtas também importavam. Existiam famílias muito ricas que compravam vários produtos. E um dos principais importados era o vinho. Como eles não conheciam como que funcionava o cultivo da uva, o vinho era importado. E ele era um líquido muito, como eu posso dizer, venerado. Inclusive ele é usado em sacrifícios para louvar os deuses. E é muito estranho tu sacrificar o vinho, né? Mas acontecia. É que na verdade quando eles compravam o vinho naquelas jarras gigantes, né? E aí eles cortavam a garganta da jarra e aí o vinho jorrava. E aí era como se eles estivessem sacrificando um animal, né? Quando você corta a cabeça do animal, o sangue jorra. Então simbolizava isso para eles. Sim, inclusive, se não me falha a memória, foi encontrado, se não me engano, foi em alguma região da França, várias tumbas contendo jarras de vinho vindos da Grécia. E o custo de cada jarra, se não me engano, tinha 250 litros em média. E cada jarra dessas custava um escravo. Era uma jarra para um escravo. Então, esse pagamento com uma vida humana, tipo, literalmente um pagamento muito caro. E existiam foram encontrados milhares e milhares dessas jarras. Os gregos, eles até ficavam assustados porque quando os celtas compravam os vinhos, eles não misturavam com a água. Isso era um costume bem comum, né, dos outros povos, de diluir o vinho. Mas os celtas não, eles tomavam um vinho puro. E então isso meio que assustava os outros povos, e que por isso também eles eram considerados meio selvagens, né, bárbaros.
É como eles eram povos que eram espalhados e viviam em tribos, o que se usa, uma das coisas que se usa para fazer a ligação entre eles também é, fora a cultura, a própria linguagem, o que também tem a ver com cultura, mas enfim. As línguas célticas derivam de 2 ramos indo-europeus, que eram um grupo denominado Centum. O celta que ele é mais antigo, e como exemplo, você pode ter o irlandês, o gaélico da Escócia e a língua Manx, da ilha de Man. São línguas que derivaram desse celta aqui. E o celta P, que é falado pelos gauleses e pelos habitantes da Bretanha, cujos descendentes modernos são o galês, do país de Gales, e o bretão, na Bretanha. E os registros mais antigos numa língua celta datam do século de 6 a.C. Então, existiam alguns registros celtas também, em línguas célticas, e os mais antigos datam do século 6 a.C. Quando os romanos eles encontraram pelas primeiras vezes os celtas, existem alguns relatos, né, que eles fizeram, e eles sempre retrataram realmente os celtas como bastante selvagens. E eles sempre relatavam os celtas como que tinham grandes barbas e bigodes, que até quando eles bebiam os vinhos derramavam e escorria pelos pelos da cara. E eles relatam alguns costumes dos celtas, como por exemplo que eles tinham muito medo de ficar gordos, que eles achavam horrível as pessoas gordas e que eles puniam as pessoas gordas, e que eles realmente se esforçavam para ficarem em forma, né? E alguns costumes também que eles tinham de quando as crianças já fossem um pouco mais velhas, né, de 4, 5 anos por aí, eles colocavam elas com a cabeça na água para elas ficarem mais resistentes, para elas aguentarem mais pressão. E também tem alguns relatos, né, até que antes a gente estava falando das mulheres na sociedade, e voltando um pouco para esse ponto, os romanos eles diziam que os celtas eles não tinham problema algum com a questão da homossexualidade. Por exemplo, as pessoas que eram homossexuais eram tratadas como qualquer outra dentro da sociedade, eles nem mesmo faziam distinção entre as pessoas. Era uma sociedade que prezava muito não por o que a pessoa escolhia, suas escolhas, etc., mas principalmente por esse fato de ter amizade e da família, né? O que é muito importante. Tu pode ver que essas coisas que muitas vezes parecem clichê, como tipo valorizar a amizade e valorizar a família, contribuiu ali, nesse caso dos celtas, para construir essa sociedade que também era mais igualitária, porque você prezava muito pelos laços que você construía com as pessoas, independente das escolhas dessas pessoas, independente se ela era mulher, se ela era de outra cor, se ela era de outra raça. Apesar de que existem alguns relatos meio estranhos, como que para o cara se tornar um homem, ele tinha que, depois de uma certa idade, sair e trazer a cabeça de alguém que não era celta, no caso. Mas mesmo assim, como o Gustavo citou anteriormente, essa questão da libertação dos escravos depois de certo tempo que podia acontecer, e essa questão de não tratar pessoas de uma maneira diferente, é um exemplo de mais de 4.000 anos atrás que tem que ser utilizado hoje em dia. E apesar dos celtas se tratarem muito bem dentro de sua comunidade, né, eles não tinham o mesmo cuidado quando eles tratavam com pessoas de outras tribos. Agora a gente pode até falar um pouquinho sobre os costumes de batalha, né, dos celtas. E você já falou agora, né, da questão de arrancar cabeças, né? Os celtas eles tinham o costume de que quando eles guerreavam entre as suas tribos, a tribo que vencesse arrancava a cabeça dos soldados mortos, né, perdedores, e levava como troféu, né, levava para casa mesmo. Eles acreditavam que a alma da pessoa, que a cabeça da pessoa guardava a alma, então para eles era realmente um troféu aquilo. Sim, e até mesmo os corpos, eles tinham o costume de fazer meio que algumas armações. Eles levantavam os corpos sem cabeça, amarravam e eles ficavam ali apodrecendo até cair. E depois que eles viravam ossos, esses ossos dos inimigos eram amassados e queimados. E os ossos das pessoas mortas que eram dos aliados, por exemplo, eles faziam de certa forma alguns. Era como se fosse uma mesa, um templo, alguma coisa, uma coisa meio estranha. Que isso também era uma das coisas que deixava
os outros soldados inimigos, como por exemplo os romanos, bem abismados. Sim. Porque era um costume muito diferente, mas mesmo assim tu pode ver um cuidado religioso muito grande, até mesmo com os corpos dos inimigos, né? E toda aquela questão de usar como troféu, da questão que o Gustavo comentou da alma da pessoa ficar, por exemplo, na cabeça e tudo mais. E isso não acontecia só com inimigos de outros povos, né? Mas entre os celtas também acontecia isso. Sim, e às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de visualizar, a gente acha que mas era só alguns soldados que faziam isso. Mas não, tem até um relato arqueológico que os pesquisadores eles encontraram um local de batalha, né? Agora eu não me recordo exatamente em qual país que seria hoje, mas eles encontraram um lugar onde teve uma batalha que teve centenas de mortos e eles não conseguiram encontrar nenhuma cabeça sequer, nenhum crânio. Ou seja, todos os soldados que morreram naquela batalha tiveram suas cabeças levadas, nenhuma sobrou naquele lugar. Então eles eram muito detalhistas, eles pegavam a cabeça de todo mundo mesmo. Então agora que a gente já explicou um pouquinho de como que era a cultura, né, os costumes celtas, a gente já pode começar a falar de como que tudo isso acabou. Porque os celtas eles não existem mais, né, apesar de existirem povos, né, principalmente ali nas Ilhas Britânicas, que ainda se denominam celtas, eles não são nada mais que herdeiros dessa cultura, porque o povo celta foi praticamente exterminado pelos romanos. E foi uma guerra, né, bem longa, que eu assim, pelo que eu pesquisei sobre o assunto, eu separei em 3 grandes batalhas, né, 3 grandes campanhas que definiram o que iria acontecer com os celtas, né. E a primeira delas foi a Batalha de Ália, que foi um dos primeiros embates, né, entre os romanos e os celtas. Eles já se conheciam, lógico. Eles tinham algumas rotas de comércio, não era uma relação totalmente hostil, né? Apesar dos romanos já sempre terem esse desejo de conquista e já terem conquistado algumas tribos, algumas outras tribos conseguiam comercializar tranquilamente com eles. Eu acho que principalmente o que contribuiu para uma das coisas que também contribuiu para eles terem invadido os povos, além do fato de terem culturas diferentes, é que eles basicamente estavam no caminho de Roma para quando ela começou a expansão dela, né? E essa primeira batalha, que é a de Ália, né? Ela foi marcada pela derrota romana e ela se desenrolou nas proximidades do rio Tibre e Ália, basicamente 11 milhas romanas, cerca de 15 quilômetros de Roma, do norte de Roma praticamente. Na verdade, assim, a batalha ela teve antes ainda da batalha, né, o que aconteceu foi que uma tribo celta, que agora eu não vou lembrar o nome, eles estavam tentando negociar com os romanos e esses celtas eles exigiram terras e os romanos vão ser o último povo que vai ceder terra para um inimigo, né? Então um dos soldados romanos se desentendeu com outro celta, mas eles estavam no ato de diplomacia, não era uma batalha nem nada do tipo. Só que esse soldado romano matou o diplomata celta. E os celtas ficaram putos da cara, porque era só uma negociação e uma pessoa acabou morta. Então eles exigiram que Roma punisse essa pessoa que tinha assassinado o diplomata celta. E só que na verdade Roma não apenas não puniu, como também condecorou o cara que tinha matado o celta. E isso aí foi o estopim para depois acontecer a Batalha de Ália algum tempo depois, que então o lado celta foi liderado principalmente por um cara que os romanos chamaram de Brenos, né, que em português a gente chamaria de Breno. Então quando o Breno ficou sabendo de toda essa confusão que houve, ele juntou um grande número de soldados celtas, né, de guerreiros ali das tribos que ele conseguiu, né, que ele dominava, e já foi direto para o território romano e pegou eles totalmente de surpresa, porque eles não esperavam que os celtas fossem
liderar uma investida contra eles, né? E uma investida organizada ainda por cima. Então, sem ter tempo para se preparar, os romanos acabaram sendo massacrados nessa batalha. Eles não tiveram chance nenhuma. Estima-se que mais ou menos 20 mil romanos morreram nessa batalha, que foi uma batalha fácil para os celtas. E depois disso, na verdade, existem vários relatos sobre o que aconteceu depois da vitória dos celtas, né? Que foi uma das primeiras batalhas e a única que os celtas conseguiram vencer. Mas o que alguns historiadores romanos, né, e gregos falam que aconteceu foi que não só se contentaram, né, os celtas em destruir os romanos ali, eles continuaram avançando e chegaram até Roma. E quando eles chegaram em Roma, eles invadiram a cidade, mataram crianças, mulheres, idosos, eles não tiveram piedade com ninguém. Eles mataram todo mundo que tinha na cidade de Roma. Só que quando eles chegaram lá, alguns soldados já tinham avisado para uma certa parcela da população fugir. Então não foi toda a população morta, né, porque uma parcela tinha conseguido fugir. Mas eles não deixaram ninguém vivo, eles mataram todo mundo. E inclusive foi a primeira vez, se esse relato for realmente verdadeiro, né, porque tem algumas divergências, mas foi a primeira vez que Roma foi invadida em toda a sua história, né? Depois ela viria a ser invadida algumas outras vezes, mas os celtas foram os primeiros a conseguir invadir Roma. A próxima batalha é a Batalha de Alésia. Ela, nas terras europeias ali, tirando a Grã-Bretanha, foi a última grande batalha que aconteceu. Ele basicamente foi marcado pela conquista dos povos célticos por Roma. E foi a última tentativa dos gauleses de expulsarem Roma. Existia um líder chamado Vercingetorix. Ele reuniu, foi uma das primeiras vezes, se não me engano, que teve uma reunião tão grande de tribos que chegavam a contar os 250 mil homens, basicamente. Isso somando mais 50, 60 mil guerreiros mais ou menos que ele já tinha com ele, que deveriam vencer os romanos. O exército romano tinha cerca de 10, 12 legiões que somavam mais ou menos 70 mil homens. Eles eram comandados por Júlio César. Eles venceram algumas batalhas e depois do confronto com os romanos, os gauleses foram para Alésia, né, que é uma região que eu não tenho certeza de onde que ela se localiza, mas eles acabaram recuando porque como é que funcionavam as táticas de guerra? Eles atacavam e recuavam. E o que diz que foi o erro foi simplesmente essa reunião e essa reunião dos exércitos ali em Alésia. Eles ficaram numa posição muito alta numa montanha e isso acabou contribuindo muito para a derrota. As tropas romanas, elas fizeram um cerco naquelas regiões e ali o Vercingetorix ele tinha apenas os 50 mil homens de princípio. E quando eles foram cercados e tudo mais, as tropas romanas fizeram várias trincheiras no pé da montanha, no pé do cume, com várias muralhas, né, construídas ali com madeira e tudo mais. Eles construíram, os celtas, né, eles estavam na cidade, eu não sei se era uma cidade, se era uma região, mas era meio que eu acho que era cidade fortificada, né? Sim. E os romanos, eles passaram, acho que não foi só uma coisa rápida, eles passaram dias cavando trincheiras e construindo muros improvisados, né? Sim, eu não tenho certeza quanto tempo foi, mas imagina você alimentar 50 mil pessoas, né? 50 mil homens, não sei como eram formados os exércitos, né? Se tinham mulheres também, provavelmente tinha algumas, mas basicamente, mesmo que eles tivessem chamado reforços, né? O Vercingetorix ele chamou reforços, né? Que são os outros 250 mil, que são outras tribos, né? Que vieram tentar ajudar. Eles estavam cercados, estavam ficando sem alimentos, mas mesmo assim, devido principalmente à falta de organização que eles tinham, né? Apesar das batalhas dele terem dado certo por algum tempo, a supremacia da organização romana acabou conseguindo impor uma derrota sobre eles. E o que aconteceu foi o seguinte, né? Como os soldados estavam acabando passando muita fome, estavam ficando sem água, estavam ficando sem comida e tudo mais, eles entregaram o líder deles, que era o Vercingetorix, para os soldados romanos.
E é muito interessante ressaltar que eles não costumavam construir muitos monumentos, né? Mas existe um memorial para esse cara, na Alésia, e é uma estátua muito bonita, bem grande, e foi construída em homenagem a ele. E é interessante porque foi tipo basicamente tem que eu vi de relato só dessa estátua que foi construída, porque eles não tinham costume de fazer esse tipo de monumento, né? Existe até algumas dúvidas, porque essa estátua do Vercingetorix, ela tem traços bem romanizados, né, do ser humano. Então tem até alguns historiadores que falam que não foram os celtas que construíram, mas alguns povos que vieram depois, né, que já não sabiam como que era exatamente esse guerreiro, né, e porque ele não se pareceria exatamente daquela maneira, né. E quando o Vercingetorix ele foi levado até o Júlio César, né, diz a lenda, né, que dizem os relatos romanos, que ele se ajoelhou, né, diante do Júlio César e falou que você venceu porque você é melhor. E daí eles levaram ele. Não sei se eles chegaram a matar ele agora, eu não lembro, ou se eles só levaram ele como prisioneiro, como escravo. Mas é que foi também um ato de meio que de bravura, né, por parte do líder, porque realmente tipo ele entendeu que eles tinham perdido a guerra, que não tinham o que fazer, ele viu que o povo estava sofrendo e realmente tipo foi isso, ele aceitou tranquilamente essa rendição, sabe? Justamente para poder salvar o povo dele. Então, as guerras exterminaram muitos dos celtas e tudo mais, mas esse povo foi, não sei se posso dizer agregado, alguma coisa do tipo, anexado aos povos romanos também, né? E tanto que você vê uma influência também dos nomes, algumas províncias, algumas regiões da Roma, quando ela teve essa grande expansão, tinham nomes derivados dos célticos. E com o tempo, né, os celtas eles acabaram, essa foi a última batalha, né, então os celtas eles acabaram perdendo sua identidade, né, apesar da cultura sempre sobreviver, sempre ter sua influência, né, como você falou, a gente até na questão religiosa tem vários deuses que os romanos tinham e que acabaram se mesclando com os deuses celtas, porque os romanos sabiam que o povo que eles conquistavam tinha uma certa dificuldade de assimilar a cultura romana, então eles meio que misturavam os deuses até para os povos celtas conseguirem compreender melhor aquilo que eles estavam, como que era a religião romana, né, e irem assimilando. Mas com o tempo, realmente os celtas perderam o seu nome e acabaram se tornando mais uma extensão do Império Romano. Só uma curiosidade sobre a origem do Vercingetorix. Ele era filho de um céltico, obviamente, mas ele serviu como auxiliar no exército romano em 56 a.C. O Júlio César protegeu seu pai, permitindo ele afirmar-se como chefe de todos os governos com pretensões de ser rei. Mas seu tio foi assassinado e César não interveio a seu favor. E isso meio que gerou uma revolta aí por parte do Vercingetorix, que foi uma das coisas que contribuiu para ele fazer uma rebelião contra Roma, né? E foi daí que se iniciou toda essa guerra e tudo mais, e não só devido ao fato de Roma querer conquistar mais terras. Essa questão da revolta, né, da vingança, também foi o que motivou a pessoa responsável por liderar a próxima grande batalha, né, dos celtas contra os romanos, né? Apesar dos celtas terem sido varridos, né, da Europa continental, ali do centro da Europa, a porção que tinha sobrevivido dos celtas, ela estava localizada nas Ilhas Britânicas. E os romanos eles começaram a expandir seu império, e um tempo depois eles chegaram nessa questão de finalmente invadir as Ilhas Britânicas. E aí que a gente tem o relato, né, de uma rainha que, na verdade, ela é considerada uma lenda, porque até hoje não foram encontradas provas arqueológicas de que ela realmente existiu. Existem alguns relatos, né, dos romanos, mas alguns historiadores acham que talvez foi uma versão romantizada, né, do que aconteceu. Mas então essa grande rainha, ela era conhecida como Búdica ou Bodicéia, tinha
tem vários nomes, né, dependendo da língua. Então a Búdica, na verdade ela era a rainha, né, a esposa de um rei, né, ali da tribo dos Icenos, que ficava ali nas Ilhas Britânicas. O que aconteceu foi que essa tribo já tinha algumas relações com os romanos, né, de comércio, enfim. E até o dia que o marido dela, né, o rei dos Icenos, ele faleceu. O que acontece é que a Búdica, como ela é esposa dele, ela seria a herdeira, né? Eles também tinham duas filhas, esse casal. Só que quando os romanos ficaram sabendo do falecimento do rei, eles viram como uma oportunidade de conquistar essas terras que eles já estavam almejando fazia algum tempo. Então eles chegaram lá e falaram: não, a partir de agora vocês estão sem rei, então a terra é nossa. Só que a Búdica não deixou por menos, ela falou que eles não tinham o direito de fazer isso e brigou com os caras, bateu de frente com eles. E os romanos, para ensinar para ela que eram eles que mandavam, eles amarraram ela num pau lá, açoitaram ela e estupraram as duas filhas da Búdica na frente dela também. E foi para mostrar que eram eles que iam dominar ali aquela região. Mas isso aí foi só serviu para inflamar a fúria da Búdica e fazer com que ela liderasse uma grande campanha contra os romanos, né? Esses eventos e tudo mais foi relatado basicamente por dois historiadores, que é Tácito e Dion Cássio, na sua História Romana. E esse Dion Cássio, ele é até interessante citar o que ele diz sobre essa mulher, né? Que ela era alta, terrível de olhar e abençoada com uma voz poderosa. Uma cascata de cabelos vermelhos alcançava seus joelhos. Usava um colar dourado composto de ornamentos, uma veste multicolorida e sobre este um casaco grosso preto por um broche. Carregava uma lança comprida para assustar todos os que lhe deitassem os olhos. Ela era uma mulher muito imponente e, como o Gustavo falou, acontecia muitas romantizações. E isso não só com esse caso, mas com várias histórias célticas. Porque existem muitas lendas, muitas romantizações, muitas histórias célticas. Inclusive tem a lenda do rei Arthur também, que tem a ver com esse povo. É tudo muito interessante. Então, né, depois da Búdica começar a ter esse desejo de vingança, ela liderou seu primeiro ataque e foi contra uma cidade chamada Camulodunum, que era um posto ali que os romanos tinham dentro das Ilhas Britânicas, que não era muito longe ali de onde se localizava a tribo dos Icenos. E quando a Búdica chegou nessa cidade, ela se aproveitou do fato de que os romanos eles não estavam com seus soldados nesse posto. Os romanos, depois de terem feito tudo aquilo com os Icenos, eles se dirigiram para uma outra região, não muito longe dali, que era uma região onde se localizava um grande retiro de druidas celtas, que eram, né, os líderes religiosos, os grandes filósofos, como Wellington falou antes, né, do povo celta. E eles se dirigiram àquela região com um objetivo em mente, que era matar todos aqueles druidas, porque eram os druidas que estavam mantendo os celtas unidos. A partir do momento, eles sabiam, né, que a partir do momento que os celtas perdessem esses líderes naturais que eles tinham, eles não teriam mais como se unir, eles não iam conseguir mais ser uma organização. Então fazia parte da estratégia dos romanos ir até essa fortaleza de druidas. Então eles foram lá, mataram todos os druidas, só que enquanto eles estavam nessa campanha, a Búdica liderou um grande exército, né, das tribos que ela liderava dentro da cidade de Camulodunum. E quando ela chegou lá, só tinha mulheres, crianças e idosos, né? Tinha um que outro soldado. Então ela também fez um massacre, não deixou ninguém vivo, matou todo mundo naquela cidade. E ela não parou, ela continuou avançando. Só que ao mesmo tempo em que ela ia avançando, os soldados romanos estavam retornando da sua campanha na outra cidade, que era ali próxima. E eles se chocaram, né? Os dois povos se chocaram. E aí fizeram a grande batalha, que seria a última entre os celtas e os romanos. E as forças então do general Paulinus
e da Búdica se enfrentaram numa estrada que eles chamam de Watling Street, que era uma rota de comércio que os celtas utilizavam naquela época. E apesar dos celtas eles estarem em maior número, o Paulinus, ele, assim como todos os generais romanos, ele era muito inteligente, ele escolheu muito bem o terreno de batalha. Ele sabia que os celtas tinham facilidade de lutar em campo aberto por causa das carruagens que eles utilizavam e da velocidade que eles usavam como uma vantagem, né? E ele escolheu justamente um terreno fechado no meio de uma floresta para colidir contra os celtas, e os celtas não tiveram chance. Apesar de estarem num número muito maior, eles foram massacrados pelos romanos. A Búdica, ela sobreviveu, ela até morreu um tempo depois por causa de outra coisa, mas os celtas realmente ficaram sem soldados, porque todos foram exterminados ali, e aquela batalha foi o fim dos celtas no mundo praticamente, porque o que sobrou foi só a cultura, foram só os relatos. O povo celta foi praticamente todo exterminado nesse ponto da história. Até mesmo após essa revolta ter sido completamente subjugada, Nero, que era o imperador de Roma na época, ele temia novas insurgências, né? Ele temia que o povo praticamente ressurgisse das cinzas, então até mudou o governo da região, colocando um Públio Petrônio Turpilanus no poder. Que ele era não sei quem que era esse cara, não cheguei a pesquisar sobre ele, mas ele essa crise basicamente fez com que Nero abandonasse a Grã-Bretanha. Então, mesmo ele sendo perdido, mesmo tendo acontecido tudo isso, eles conseguiram, de certa forma, fazer com que Nero abandonasse essa região que eles estavam tentando conquistar. E realmente, assim, tu vai analisando a história e vendo os relatos que se tem, que basicamente foi precisamente o fator principal para ter contribuído com essa derrota contra as forças romanas, foi o fato de eles não conseguirem se organizar e comandar tantas tropas. Eles tinham muitos soldados a mais que os romanos, muitos, mas a organização romana era tão superior que foi o suficiente para contribuir para a derrota deles. A experiência romana também, né? Porque os celtas, os grandes inimigos deles foram os romanos, enquanto os romanos eles tinham muitos inimigos, né? Então eles tinham muito mais experiência em batalhas, eles realmente montavam estratégias, escolhiam o terreno, escolhiam a formação, né, das tropas. Então eles tinham apesar de às vezes eles até terem menos tecnologia, como por exemplo as armaduras celtas eram muito superiores, mas eles já aprendiam a tecnologia, copiavam e já implementavam. Então eles tinham uma superioridade nesse sentido, que foi o fator culminante, né, para eles vencerem os celtas. Como eu tinha dito antes, que a gente ia falar um pouco sobre os druidas nesse episódio, eles formavam basicamente uma elite do povo celta. Eles eram os grandes sacerdotes, e tu pode ouvir vários relatos deles em várias culturas, muitas vezes histórias místicas e tudo mais. Eles eram líderes que eram muito importantes e contribuíam muito para a união dos povos. Inclusive um dos focos de derrota, como já foi citado também, era os druidas, né? Os povos romanos entenderam que eles precisavam derrotar os druidas, porque os druidas eram basicamente o que dava força para a sociedade. Eles tinham essa questão da religião muito forte, a questão do sacrifício e tudo mais, e eles eram líderes filosóficos que faziam realmente filosofia, tratavam de questões que outras pessoas não tratavam, isso anteriormente aos filósofos gregos, que são os mais famosos. Existem até alguns relatos, né? Antes a gente falou que os celtas não sabiam escrever, mas existem alguns relatos que os druidas eles até chegaram a desenvolver um sistema de escrita. Isso depois de conhecer os romanos, eles copiaram algumas coisas. Eles até, por causa do estudo deles, eles tinham talvez uma facilidade maior em compreender a língua dos romanos, e eles meio que copiaram. Porque se diz que eles faziam um sistema de riscos, assim, igual os numerais romanos, por exemplo. Eles chegaram a incorporar isso, mas não existe nenhuma prova, né, disso, são só alguns relatos. Até essa influência romana, porque a história dos celtas ela vai desde antes de Cristo, né? Se não me engano,
milênios antes de 1 ou 2 milênios antes de Cristo. E ela se estende até por volta do 1º ou 2º século depois de Cristo, se não me falha a memória. E realmente depois que eles tiveram contato com os povos romanos, com os povos gregos, e principalmente depois de Cristo, eles começaram a desenvolver sistemas de comunicação que não são considerados hoje tanto assim como um sistema de escrita, né? Mas era uma forma de retratar. E também a própria arte e esculturas que eles faziam também retratavam muitas coisas dessa questão da religiosidade e tudo mais. Até essa questão da religião celta, a gente vai falar disso no episódio próprio, mas só para deixar assim algumas pistas, né? Existem relatos, principalmente vindo dos romanos, né? Até por causa de toda essa questão de como eles tratavam os celtas como bárbaros, né? Como selvagens, de que os celtas eles faziam rituais de sacrifício humano, e eram rituais que eram presididos, né? Liderados pelos druidas. Acredita-se que esses rituais eram feitos como forma de comunicação com os deuses, né? Por exemplo, vamos sacrificar as pessoas para que venha a chuva, né? Para ajudar na colheita, nesse sentido. Então, para a gente terminar essa questão da história dos celtas, a gente não pode deixar de falar do que restou da cultura celta, né? Porque apesar de eles terem sido exterminados, os romanos, né, como eu falei antes, incorporaram algumas coisas e outros povos também, e é o que restou hoje, né? E principalmente a gente tem essa herança celta nas Ilhas Britânicas. Na Europa Central a gente tem muito menos, né? Eu vejo até, por questão de gosto mesmo, algumas músicas que eu ouço, por exemplo, na região ali da Suíça, ainda tem muita influência celta, mas no geral na Europa Central isso é bem mais raro, e a gente vê muito mais presente até na cultura popular, que a cultura celta restou bastante nas Ilhas Britânicas mesmo. É uma coisa que contribuiu muito para a cultura ter perdurado nas Ilhas Britânicas, principalmente na Irlanda, pelo fato de ela ser uma ilha mais isolada, né? Então você não teve tanta influência de outros povos. Sim. E hoje existem muitos jogos, existem aqueles jogos irlandeses e tudo mais, que são justamente coisas que designaram dessa cultura, e o povo de lá costuma se denominar muitas vezes como celta. E até a gente tem um costume hoje que data dos celtas, né, que é o costume do Halloween, né, que não é tão presente aqui no Brasil, mas ele foi muito incorporado pelos americanos, né, uma festa tradicional americana praticamente, que tem sua origem, né, num costume celta, né, que principalmente na região da Irlanda, os povos eles tinham o costume de festejar de acordo com as estações do ano, né? Eles tinham grandes festas. Os celtas até tinham um calendário, né, bem organizado, que se baseava em festas de acordo com as estações do ano. Então, essa festa que hoje é o Halloween é a festa que comemorava a entrada do inverno. Então era uma época onde os celtas acreditavam que os espíritos dos mortos eles estavam mais próximos do mundo físico, né? Então eles faziam essas festas para homenagear os espíritos daqueles que já tinham partido, e eles chamavam de Samhain, que existe até hoje. Por exemplo, quem adota práticas pagãs, neopagãs, Wicca, ainda pratica o Samhain nessa forma, né? E é bom sempre lembrar que aqui no hemisfério sul o Samhain é no dia 1º de maio, né? Não no dia 31 de outubro, né? Como algumas pessoas comemoram, né, no hemisfério norte. Alguns outros países que também tem muitas coisas culturais que são descendência dos celtas é o país de Gales e a Cornualha. Esses também ficam ali na região da Grã-Bretanha. Também tem Gália na França, o norte da Itália, norte de Portugal e Galícia na Espanha. Quanto mais ele vai saindo e se distanciando ali da Irlanda, ela vai se tornando cada vez mais rarefeita essa cultura. Mas até mesmo, por exemplo, aqui no Brasil, onde a gente tem descendência italiana, existe a possibilidade de ter descendência até mesmo dos povos celtas, o que é uma coisa bem interessante. Então eu acho que a gente conseguiu dar uma boa pincelada na história dos celtas, para
Claro, a gente não é historiador, a gente não, às vezes pode ter falado alguma besteira, como sempre, mas qualquer coisa, se você percebeu que a gente falou besteira, manda um e-mail ou deixa nos comentários pra gente saber, pode expor o nosso erro, que a gente quer saber onde a gente errou, porque às vezes a gente, mesmo escutando depois do episódio, a gente não percebe. E claro, quando a gente fala dessas questões históricas, às vezes a gente tem que usar palavras como talvez, né, e acho que, porque até mesmo os historiadores usam isso porque algumas coisas são baseadas apenas em relatos, não tem evidências arqueológicas. Então, por exemplo, a búdica pode ser que seja só uma lenda e a gente está tratando como história, mas enfim, isso faz parte de qualquer cultura, né? Sempre vai ter isso, principalmente nessas civilizações mais antigas. E até principalmente a civilização dos celtas, porque realmente não tinha muito relato, né? Tudo que tu tem sobre eles é de outros povos, é difícil encontrar alguma coisa que veio diretamente deles, documentos que comprovem, e basicamente o que dá sustentação para algumas coisas é questões arqueológicas mesmo, né? Questões de relatos romanos, relatos gregos e algumas questões biológicas e arqueológicas. Então acho que vamos finalizando esse episódio. A gente até agora fizemos 3 episódios bem distintos, né? Mas a gente vai, esses arcos que a gente está abrindo, a gente vai fechar, né? A gente vai falar continuar falando do Livro dos Espíritos. Posteriormente a gente vai estar entrando também na religião celta em alguns episódios mais pra frente. O próximo episódio vai ser a gente vai ter uma abordagem bem interessante também, que a gente já conversou. Mas por enquanto, vamos ficando por aí. Já queria agradecer você, se você chegou até aqui no final do episódio. Queria pedir que você compartilhe se você puder, porque isso ajuda a gente a conseguir produzir mais conteúdo, né? Hoje é difícil a gente estar trazendo coisas semanais, por exemplo, porque o Gustavo tem a faculdade dele e tudo mais, e também tem algumas questões. Então, quanto mais você compartilhar, quanto mais você puder ajudar a gente mesmo, porque a gente pesquisa, a gente vai atrás para trazer o conteúdo aqui para você. E se você gosta disso, se você conhece alguém que gosta, eu peço por favor que compartilhe mesmo. Estou implorando, seja querido comigo, porque a gente faz isso com carinho, de certa forma, com amor, porque a gente gosta muito desses assuntos. E é basicamente isso. Lembrando que nosso e-mail é desocultados@gmail.com, e qualquer sugestão de conteúdo ou alguma correção de alguma coisa que a gente falou pode estar sendo mandado lá. É isso aí, muito obrigado e até o próximo episódio. Isso aí, eu também agradeço e até o mês que vem com o próximo episódio.